A apraxia de fala é uma dificuldade de planejamento motor dos sons da fala. O cérebro é responsável por fazer esse planejamento. Ele precisa de organizar e sequenciar todos os atos motores, ou seja, todos os atos que os músculos farão para que saiam, para que a boca emita uma palavra. Falar uma vogal, por exemplo, o A, o cérebro envia então para a boca um movimento. Abra a boca e solte um som. A. Quando eu associo uma outra vogal junto, por exemplo, ai, eu preciso de mais uma sequência motora. Não é só mais A, agora eu preciso do A e depois do I. E para nós que temos a fala fluente, isso é um ato tranquilo, não é um ato difícil. Muitas vezes, né, a gente faz sem pensar. Quando a gente encontra uma criança com apraxia, essa dificuldade se torna bem notória. A criança não consegue simplesmente só abrir a boca e depois dar um sorriso para formar ai. Ou ela pode conseguir juntar vogais, mas ela não consegue falar um dissílabo. Ou ela consegue fazer dissílabo, mas ela não consegue fazer frases. E assim por diante. Porque quanto maior for a palavra, mais controles motores, mais programações motoras o cérebro tem que conseguir enviar para a boca. Então, mais erros pode estar presente nessa fala. O diagnóstico de apraxia de fala na infância é realizado por uma fonoaudióloga experiente na área. Já existem técnicas descritas em outras línguas para o tratamento fonoaudiológico de crianças com apraxia de fala, como, por exemplo, o Prompt, o Speech Cues, o Talk Tools, a Kaufman. Todas elas se baseiam em dar alguma dica, seja ela tátil, visual ou auditiva, para ajudar o cérebro a programar e planejar melhor os sons da fala. Conhecendo as necessidades terapêuticas de uma criança com apraxia de fala e as necessidades dos meus pacientes com síndrome de Down, que respondem melhor a gestos visuais ou a pistas visuais, eu resolvi unir o útil ao agradável. De todas as técnicas descritas para o tratamento de apraxia de fala, a que, na minha opinião, torna a criança mais independente é aquela que permite com que a criança execute sozinha os gestos referentes aos sons da fala. Onde é que ela esteja, ela consegue com a própria mão executar o som para aquela palavra que ele quer dizer, e isso facilita a fala. Sabendo disso, eu criei um gesto para cada fonema no português e tomei o cuidado para que ele não fosse de difícil execução, porque na síndrome de Down os meninos podem ter dificuldade de coordenação motora. O resultado em consultório é muito bacana. Eu tenho ficado bastante satisfeito porque a fala tem ficado melhor articulada e os meninos lembram do gesto depois de algum tempo. Então é muito comum as mães relatarem que, você treinou esse gesto com esse som. Ela saiu do seu consultório e continuou treinando sozinha em casa. Então, o resultado tem sido bastante satisfatório. A evolução do tratamento fonoaudiológico da criança com apraxia de fala depende de alguns fatores, como, por exemplo, a intensidade, a frequência e a qualidade dos estímulos dados. É importante que essa criança seja atendida por uma fonoaudióloga que tenha experiência em apraxia e principalmente que os pais participem desse tratamento, que eles continuem fazendo em casa os estímulos que são dados em consultório.